Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar hoje corrigindo algumas fichas de atividade de matemática e depois eu vou passar para a revisão de alguns conteúdos, certo? Peguem a ficha de atividade de matemática, a ficha 51 de matemática, que foi a que a prof já mandou para casa, certo? Então, nós temos lá o exercício 1. Caroline mede 1,32 metros de altura. Marina, sua mãe, mede 0,35 a mais que Caroline. E Henrique, seu pai, mede 0,13 metros a mais que Marina. Então, pergunta lá na pergunta A. Qual é a altura da mãe de Caroline? Tá? Então, nós temos que fazer uma conta bem simples, certo? Que quer saber qual é a altura da mãe. Então, nós vamos ter que pegar o quê? A altura de Caroline, que é 1,32, certo? E aí, nós temos que pegar a altura a mais que a mãe mede, certo? Que é 0,35, certo? E tudo isso somar. Se ela mede 35 centímetros a mais que a Caroline, então nós temos que fazer essa conta, certo? Então, que dá 7, 6, 1. Essa daqui é a altura da mãe. Então, a altura da mãe. Então, a resposta é 1,67. 1,67 metros. Essa é a altura da mãe. Certo? Tudo bem? Todo mundo bem até aí? Então, no exercício B. O exercício B já diz qual é a altura do pai de Caroline. O pai de Caroline, certo? Se ele é 13 centímetros a mais que Mariana, então, vamos ver, que Marina, então, se a gente tem lá, qual que é a altura de Marina que nós já tínhamos feito? 1,67. Se ele é 13 centímetros a mais, certo? Que a mãe, então eu vou fazer como? Mais 0,13 centímetros, certo? E vamos fazer a conta. Então, quer dizer que o pai da Caroline mede 1,80 metros, certo? Essa daqui é a B, certo? A C. Somando as três alturas, obtemos como resultado mais ou menos de 5 metros. Então, agora, nós temos que fazer a conta de todas as alturas. Então, nós vamos colocar lá 1,32 da Caroline, 1,67 da Marina, que é a mãe da Caroline, e 1,80 do pai da Caroline, certo? E aí, nós fazemos toda a conta. Nós temos 4 metros e 79 centímetros, certo? Então, essa é a resposta da C, certo? No exercício 2. No exercício 2, certo? Nós temos lá uma receita, que é para a gente ver os ingredientes de uma receita de suco. Então, nós temos lá suco de frutas, 2 litros de limonada, 450 ml de suco de laranja,
300 ml de suco de couve e 600 ml de suco de morango. Então, ele pergunta na A. Quantos mililitros essa receita rende? Então, nós vamos ter que pegar lá o 2 litros, lembrando que é 2 litros, então nós temos que colocar o número inteiro, não somente o 2, certo? 2 litros, na verdade, equivale a 2.000, certo? A 2.000. Aí nós temos lá 450 ml. Lembrando que quando a gente tem medidas com menos de litros, a gente mantém depois da vírgula. Aqui eu tenho o número inteiro antes da vírgula. E aqui, as sobrinhas, certo? Por isso que ficam depois da vírgula. Aí, 300 ml que nós temos e 600. Então, nós temos que fazer toda essa conta para saber o valor total, a quantidade do suco. Nós temos, então, 3.350 mililitros. Mililitros, certo? Então, essa é a resposta da A. Aí nós temos a B, certo? A B diz assim, uma criança toma em média 2 copos de 200 ml de suco em uma festa de aniversário. Quantas receitas serão necessárias para uma festa com 30 crianças? Então, vamos supor que aqui tem um copo de 250 ml. Uma criança toma 2 copos de 250 ml. Então, a criança toma 500 ml. Ou seja, meio litro, certo? 1 litro é 1.000 ml. A metade é 500 ml, certo? Então, assim, quantas receitas serão necessárias para uma festa com 30 crianças? Como é que eu vou fazer esta conta? Então, se uma criança toma 500 ml, então, como é que eu vou fazer esta conta? Certo? Existem algumas formas, a prof vai sempre fazer a que todo mundo consiga entender. Então, gente, como é que nós vamos resolver a B do exercício 2, certo? Das receitas. Né? Então, assim, claro, primeiro eu vou fazer lá. Eu já tenho, cada criança toma, então, 500 ml. Então, como é que eu vou fazer isso? Certo? Eu vou pegar a quantidade de criança de quanto que ela toma e vou colocar lá 500 vezes 30 crianças, tá? Os 500 ml vezes 30 crianças. Então, dá 15.000, certo? É o número. 15.000. E agora, como é que eu vou saber quantas receitas? Se cada receita tem 3.350 ml, tá? Então, eu vou ter que ir vendo quantas receitas eu tenho que fazer. Isso aqui é cada receita, certo? Então, eu já sei que se eu fizer uma receita, eu já tenho aqui o valor. Se eu fizer duas, 2 vezes 5, 10, aí 1, 2 vezes 3, 6, 9. Se eu fizer duas receitas, eu tenho 6.700, mas lembre que eu tenho que chegar a 15.000 para esta receita dar para 30 crianças. Então, é pouco. Então, eu vou fazer lá 3.350 vezes 3. Ó, já aumentou. Já tenho 10.050, tá quase chegando perto de 15.000.
Mas acho que eu posso chegar mais um pouquinho. Vamos ver vezes 4 receitas. Olá, já chegou um pouquinho mais próximo de 15 mil, certo, gente? Então, ainda não é por 4. Eu tenho que, porque se eu colocar 4 receitas, vai faltar. Nem todas as crianças vão tomar. Então, eu vou ter que tentar lá 3.350 vezes 5 agora. Olá, deu 16.750. Então, é melhor que sobre do que falte, certo? Então, quer dizer, quantas receitas eu vou ter que fazer para dar para as 30 crianças? Vou ter que fazer 5 receitas. Então, a resposta vai ser 5 receitas. Certo, gente? Então, assim, A, C do exercício 2, da receita ainda, certo? Então, assim, reescreva a receita com a quantidade de ingredientes necessárias para essa festa. Está dizendo que é a quantidade para 30 crianças, que a gente já sabe que é a de 5 receitas, certo? 5 receitas vão ser necessárias para as 30 crianças nessa festa. Então, aí eu vou fazer contas de multiplicação, certo? Por exemplo, se eu tenho lá na primeira receita da figura, certo? Eu tenho lá 2 litros de limonada. Então, quanto é que eu vou precisar de limonada para 30 crianças? Então, eu vou pegar lá 5 vezes os 2 litros que eu já tenho lá, certo? Então, o que dá 10 litros, certo? Aí, depois eu tenho lá 450 ml de suco de laranja. Então, eu vou fazer 450 ml vezes 5, porque são 5 receitas. Então, vou fazer a conta. Dá 22. Ou seja, eu vou ter 2 litros, vou colocar aqui, 2 litros e 250 pode ser em números também. ml, certo? De suco de laranja, certo? Então, vou ter 2 litros, 250 ml, certo? Depois diz lá, 300 ml de suco. Então, 300 vezes quantas receitas eu tenho que fazer para 30 crianças? 5. Vezes 5. 1.500. Ou seja, 1.500 ml de suco de couve, certo? E, por último, 600 ml vezes 5 receitas. Que eu vou ter quanto? Número inteiro, 3 litros. Então, 3 litros. Certo?